Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Nós leremos do versículo 11 até o versículo 25, tá bom? Efésios 4, de 11 a 25. Diz assim a palavra de Deus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Até aí. Verdade é uma palavra que é muito cara a nós. Nós, cristãos, entendemos que verdade é algo a ser preservado e proclamado. Nós entendemos isso. A mentira, como oposição à verdade, ela é vista por nós também como um pecado, e um pecado grave. Por que um pecado grave? Porque ela corrompe as relações todas. Ela corrompe a própria integração. Dentre os 10 mandamentos, há aquele que diz que nós não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo. Nós somos levados e insistimos que a verdade é algo importante. Não só isso, nós entendemos que a verdade, ela é identificada com Deus mesmo. Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a relação do cristão com a verdade não é meramente a de sempre ser verdadeiro, mas é de amar a verdade porque Jesus é a verdade. Nós amamos a Jesus Cristo. E Jesus é verdade e as suas palavras são verdade. Ele é a verdade e as suas palavras são a verdade. Ele proclama a verdade. As palavras de Jesus são verdadeiras. Mas são verdadeiras em que sentido? Às vezes nós tomamos as palavras de Jesus como verdade e colocamos em oposição às outras verdades que também existem. Colocamos essas coisas em oposição. Então tomamos a verdade de Cristo, aprendemos algumas coisas, às vezes, como sendo de Jesus, e às vezes nem são, né? Mas aprendemos que são de Jesus porque ouvimos de um púlpito, ouvimos de algum pregador e tal, e tomamos como sendo de Cristo. E aí, quando a realidade se opõe àquilo que nós acreditamos, negamos a realidade, que também é verdade, para ficarmos com aquilo que supostamente é verdadeiro. Cristãos já fizeram isso muitas vezes na história. Negaram realidades
dizendo que aquilo era uma mentira de Satanás para afastar da verdadeira doutrina. Então, para dar um exemplo que não vai incomodar vocês por enquanto, porque eu quero incomodar vocês com outra coisa, há cristãos que dizem que falar que o mundo é uma esfera é ir contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala, eu não sei que texto que eles usam lá, mas eles usam algum texto, da abóbora celeste e tal, né? Ou seja, existe uma coisa que é realidade. O mundo é redondo. É uma realidade. Existe uma coisa que essa pessoa aprendeu como sendo bíblica, que não é, mas ela acha que é, por causa de uma interpretação de um texto específico. Então, ela se nega a lidar com a realidade e toma aquilo que ela aprendeu como sendo verdade, como a verdade em si. E qualquer outra coisa que é dita, ela nega. Entendeu? Então, um exemplo que não incomoda vocês, porque vocês todos sabem que o mundo é redondo mesmo, mas agora vocês apliquem em outras coisas que te incomodem mais. Entendeu, gente? Na história, os cristãos fizeram isso muitas vezes. E qual a solução para isso? Então, a teologia cristã, desde os tempos mais antigos, lá dos períodos dos pais da igreja, da patrística, já falava que a palavra de Deus é verdade diante de tudo que se diz verdade. Ou melhor, que a verdade... Desculpa, vou falar a frase do jeito certo. A frase é: toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Certo? Não é só a verdade da Bíblia que é verdade de Deus. Se existe uma coisa que é verdade, essa é a verdade de Deus. Por quê? Porque Deus é de verdade. Deus não é de mentira. Porque Cristo é a verdade, Cristo não é a mentira. Certo? Então, quando aprendemos coisas novas sobre a natureza, ou quando um fato acontece e a gente vê que ele é verdadeiro, ou, para falar da minha área, sou professor de história, nas pesquisas de histórias aprendemos alguma coisa sobre o mundo que vem contra ideias que às vezes a gente tinha sobre um determinado período, ou alguma coisa do tipo, e fica provado ali, demonstrado pelas evidências documentais que é daquela maneira, buscar a verdade, buscar de fato, realmente saber o que de fato é verdade, é um caminho que vai no sentido daquilo que Deus quer realizar. Por quê? Porque toda verdade é verdade de Deus. Deus não tem nenhum interesse em ficar mantendo ilusão. É por isso que muitas religiões antigas, conforme os métodos científicos foram se desenvolvendo, essas religiões sumiram. E o cristianismo não. Porque há um empenho e há um incentivo para nós compreendermos o mundo. Há um incentivo para nós aprendermos verdades que não estão no texto sagrado, mas que são verdadeiros. Por quê? Porque o texto sagrado não fala de tudo. Ele não fala de todas as coisas do mundo. Ele fala das coisas que são importantes para aquilo que ele quer transmitir. Então a gente aprende outras coisas. A Bíblia não fala, por exemplo, como funciona um motor a combustão. Mas a gente veio de carro hoje para cá. E foi um bom desenvolvimento. Né? Até a gente desenvolver outro tipo de energia mais limpa. Que vamos desenvolvendo, né? A gente vai melhorando. Mas é isso, tudo bem? Estamos no mesmo passo aqui? Então há um incentivo para nós sermos verdadeiros em tudo, para nós compreendermos a verdade de todas as coisas. Há um incentivo na Escritura para que a gente viva dessa forma. Então a gente não deve ficar confortável em mentiras convenientes. Há mentiras convenientes. Na época que eu era mais brigão, né? O tempo vai passando, a gente vai ficando mais tranquilo. Mas na época que eu era mais brigão, eu tomei como ministério da minha vida desmentir fake news que eu recebia no WhatsApp. Mas eu não fazia isso sempre da maneira mais sábia, né? Aí o tempo foi me dando, né, sabedoria. Agora eu estou assim, essa pessoa serena que vocês estão vendo. Mas eu me lembro uma vez que chegou uma mensagem que era falsa, né? E eu falei, olha, essa vez até que eu fui tranquilo, dessa vez eu fui uma pessoa sensata. Eu falei, olha, está errado por causa disso, isso não é bem assim. Aí a pessoa disse, realmente não, você tem razão, está errado mesmo. Mas o que importa é que
esse povo, assim, aí estava falando de alguém, eu não me lembro direito qual era a mensagem. Não, de fato, essa notícia é falsa, mas esse povo é assim mesmo. Ou essa pessoa é assim mesmo, eu não me lembro direito o que era. Não importa pra gente. Não importa. Se é mentira, é mentira. Entendeu? Se é mentira, é mentira. Verdades convenientes não são convenientes para nós. Ou melhor, mentiras convenientes não são convenientes para nós. Nós preferimos as verdades inconvenientes e temos que lidar com elas. Se é verdade, porque a gente ama a verdade. Certo? Mas às vezes a gente gosta de ficar nas mentiras convenientes porque elas reforçam alguns pontos e às vezes reforçam até a fraqueza da nossa fé. Muitas vezes a gente se apega a mentiras convenientes porque a gente tem a fé fraca. E a gente depende daquilo. Quantas vezes eu já vi, já li, já escutei gente falando coisas como testemunhos, como realidades, como verdades que aconteceram não sei quando, e que são absolutamente falsos. Nunca aconteceu, nunca foi daquele jeito. Mas reforça um ponto que foi levantado numa pregação, ou, entendeu? Era uma força para um argumento. E o ouvinte pega aquilo para ele e fala, olha, não, isso aqui me deixa com a fé mais forte. Não, a fé mais forte dependendo de uma mentira, não adianta. A fé é fé na verdade. Tudo bem, gente? Estamos caminhando junto? Eu vou chegar num lugar, eu prometo. Eu prometo. Porque esse texto fala de verdade. Ele fala de várias coisas aqui, mas ele fala de verdade. Ele fala que Deus deu pessoas para ensinar a verdade. Tá? Eu não quero entrar muito no assunto aqui da questão de dons, ministérios, graças. Eu quero falar sobre as palavras que são colocadas aqui, tá bom? Peraí, deixa eu tomar um pouquinho de água. Ele diz no versículo 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos esses citados aqui são pessoas que tinham lugar de proclamação para a igreja, ok? Então eles tinham uma posição de instrução, eles estão ensinando a igreja, desde o apóstolo até o mestre. Então uma sequência aqui, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, ele está ensinando. São pessoas que ensinam. E essas pessoas ensinam o quê? Se você continuar o texto, você vê. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, o propósito é que a gente fique firme no que é ensinado. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquilo que é a cabeça Cristo. Ou seja, esses que foram dados por Deus à igreja, eles devem instruir a igreja com o objetivo de firmar a igreja na verdade, para que ela cresça unida na fé, em tudo edificada, e que ela siga a verdade em amor. Tudo bem? Essa que é a caminhada. Esses são dados para isso. Ou seja, deve-se criar na igreja uma cultura de verdade, uma cultura de veracidade. E mais, a ideia é que estes que são proclamadores da verdade não sejam os donos da verdade. Os proclamadores da verdade não são os donos da verdade. Por quê? Porque a ideia é que todos estejam alicerçados para não serem levados por vento de doutrina. Se eu sou o dono da verdade e estou pregando aqui a palavra de Deus, amém. Mas se eu sou o dono da verdade e eu começar a pregar outra coisa que não é a palavra de Deus, se você não está alicerçado, você é levado pelo vento de doutrina de um homem que quer induzir ao erro, como o texto fala. Só que, se você está firmado na palavra, isso não acontece. Então, há um propósito no ensino da Escritura que é um propósito de autonomia. De não ter uma dependência de um dono da verdade. A não ser daquele que não é dono da verdade. É a própria verdade. Jesus. A nossa relação, meus irmãos, não é que eu quero que
Bom, querer eu quero, né? Mas não é que eu espero que todo mundo chegue a saber, né? Tanto quanto quem fez seminário, que fez mestrado em teologia, ou que fez doutorado, sei lá até onde dá para chegar. A ideia não é essa. Mas a ideia é que a nossa cooperação, na verdade, seja uma cooperação que não seja de domínio de um dono da verdade, mas de crescimento e edificação mútua na direção da verdade que é Cristo. Por isso que se estabelece na igreja um ambiente de confiança. Agora, confiança não é uma coisa que você exige, tá? Confiança não é uma coisa que você exige. Confiança é uma coisa que é promovida. Ela é promovida com o tempo. Com o tempo. Já viu? Quebrou minha confiança, agora para reconquistar vai ser difícil. Porque é mesmo. Porque a gente fica inseguro, certo? Então, confiança não é um negócio que você chega assim para alguém e fala: confia, hein? Confia, eu sou teu pastor, confia em mim. Não, porque alguém já disse isso para essa pessoa antes, ela confiou, quebrou a cara e agora ela está com dificuldade de confiar. No meu ministério, eu já encontrei algumas pessoas que... É muito interessante isso, gente. Você nota assim, cara, essa pessoa teve problema com o pastor já. Você percebe. E aí o que a gente faz? Olha, enquanto você não vencer isso, enquanto você não enterrar isso, enquanto você não curar isso, você não vai evoluir. Não! A gente, sabendo disso, caminha construindo confiança de novo. Certo? Mas a confiança não é só com o pastor, a confiança é da igreja inteira. É um espaço de confiança que a gente sabe que o outro está falando para mim a verdade, porque ele não tem interesse em me induzir ao erro. Ele tem o interesse de me aproximar da verdade que é Cristo. E ele, às vezes, sabe um pouquinho mais que eu, então eu estou aprendendo com ele. Mas eu sei um pouquinho mais que o outro. Ou, às vezes, eu sei um pouquinho mais que ele em outro assunto. E aí a gente vai ajudando um ao outro. E a gente pensa, o que eu estou ouvindo do outro não é para me enganar. O que eu estou ouvindo do outro é para me fortalecer. Então a gente vai caminhando nisso. Ao mesmo tempo que o ensino da verdade tem o propósito de gerar autonomia, ele também tem o propósito de gerar uma unidade. E é uma unidade de conhecimento. É uma unidade de aprofundamento. A gente está conhecendo mais, se aprofundando mais e confiando mais uns nos outros e sabendo que um edifica o outro. Nós temos tido experiências maravilhosas nos pequenos grupos, irmãos. Maravilhosas. Algumas discutindo a palavra de Deus, algumas dando risada, falando bobagem, mas muito maravilhosas todas elas. Às vezes, eu prego a mensagem no domingo e a gente conversa durante a semana e eu sou edificado pelo que dizem no grupo. Sobre a mensagem que eu preparei, eu preguei. Aquele povo me ouviu por 20 minutos, pensou mais 5 e falou um negócio que eu não tinha pensado. E aí eu fico pensando, por que eu fiquei 5 horas lendo esse texto? Mas é por isso, porque a gente tem que ter um espaço de confiança em que eu sei que o que você me fala não tem nenhum outro interesse senão me fortalecer na verdade que é Jesus. Então a gente tem valor uns para os outros, a voz de cada um tem valor uma para os outros. Então por isso que a gente deve ter as nossas conversas também fundamentadas na Escritura. A gente não vai falar só a Bíblia, né, gente? Por favor, né? Também aí fica meio, né? Crente começa a falar de futebol, por exemplo, né? Pô, você viu lá o jogo do Fluminense ontem? Rapaz, que coisa, hein? Não sei o que lá, tal. Você fala, nossa, mas que crente que só fala de futebol. Não só fala de futebol, está falando agora. Pode falar do que quiser. Mas é bom a gente ter a disciplina espiritual de conversar sobre as Escrituras. Vamos um pouquinho para frente aí. Eu não ia citar esse texto, não. Mas é que ele está na mesma página. Seria muito errado não citar. Olha o versículo 19 do capítulo seguinte. Se você clicar na minha foto no WhatsApp aí no grupo da igreja, você vai ver que esse é o versículo que está escrito lá. Sabe aquele lugarzinho onde você bota uma descrição? Mas não mexe agora não, presta atenção na mensagem, que daqui a pouco você já está abrindo o Instagram, jogando Candy Crush, sei lá. Versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, orando e louvando de coração ao Senhor. As nossas falas entre nós, sendo como adoração a Deus. Olha que coisa legal, né? Falando entre si com cânticos, salmos, hinos. Coisa maravilhosa, né? Essa é a ideia da nossa conversação. É claro que a gente pode falar sobre todas as amenidades possíveis, é maravilhoso. Mas também é importante que nós tenhamos a disciplina de conversarmos sobre as Escrituras. Porque isso nos dá
autonomia diante dos supostos líderes e donos da verdade, e isso também nos fortalece e cria um ambiente de confiança e de veracidade. Inclusive, esse tipo de vida... mais uma coisinha antes de eu falar desse inclusive. É por isso que o texto fala que nós seguimos a verdade em amor. Já viu gente que fala a verdade sem amor? Eu ainda acho que é melhor quem fala a verdade sem amor do que a pessoa que fala mentira amando. Eu acho que ainda é melhor a verdade sem amor. Não sei, esse é um bom debate. Vamos colocar para os pequenos grupos discutir essa semana. Mas aquela pessoa que olha assim e fala, eita, vai ser, né? Tá gordo pra caramba. Às vezes é verdade, né? Mas o que você tem a ver com isso? Né? Qual que é a sua? Né? Não tem nada a ver com isso. Ou olha lá, não, verdade sem amor não é. Mas a ideia aqui da verdade com amor é essa, meus queridos. É saber que a verdade está num contexto de uma relação saudável. Porque essa é uma diferença entre a verdade que a gente tem na igreja e as outras verdades todas. A nossa verdade é profundamente relacional. É uma verdade relacional. Ela tem conexões com outros aspectos da verdade? Com certeza. Mas ela é profundamente relacional, ou seja, existe nesse tipo de relação o componente da verdade, mas mais do que isso, eu vou ter que desenvolver um pouco. Mais do que isso, se a verdade é uma pessoa, o meu relacionamento com a verdade é pessoal, não é só cognitivo. Eu não só sei a verdade, eu não só conheço a verdade no sentido de que as informações estão na minha cabeça, mas eu conheço a verdade porque eu vivo com ela, eu lido com ela. Eu me relaciono com ela, porque ela é Jesus. E esse texto fala exatamente isso. Se você andar um pouquinho mais para frente, versículo 20, fala assim: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Eu amo esse versículo. Porque Paulo diz como é que estão vivendo lá aqueles que estão longe de Jesus e tal, e como vivem os que aprenderam de Cristo. Só que tem um detalhe gramatical aqui. Em português, a gente tem uma preposição aqui de. Não é assim que aprenderam de Cristo. O que você entende que aprenderam de Cristo? Pode ser muitas coisas diferentes. Essa tradução até que ela está boa, porque para o português não dá para fazer a tradução direta do grego nesse caso. Mas a ideia de aprender de Cristo pode ser, isso aqui eu aprendi, sabe? Você não fala isso? Isso aqui eu aprendi do meu pai. Isso aqui eu aprendi... Não faz sentido? Você poderia falar, isso aqui eu aprendi com o meu pai. Isso aqui eu aprendi, né? Não sei se tem outro jeito, mas é isso. Mas em grego, isso aqui é o que a gente... É um caso em grego que a gente, se fosse trazer para o português, seria um objeto direto. Não teria preposição. Não é assim que vocês aprenderam Cristo. Cristo é aprendido. Que coisa, né? Cristo é aprendido por nós, porque Ele é a verdade. O D aqui faz sentido assim também? Faz. Hoje eu aprendi um pouco de programação. Aprendi de programação. Também faz sentido, né? Não foi a programação que me ensinou, eu aprendi dela. Jesus, ao mesmo tempo, é o mestre e é o aprendizado. Ele é o que ensina e o que é ensinado. Certo? A mim. Então, se a verdade é uma pessoa, minha relação com a verdade é uma relação pessoal. E aí começa a configurar-se os elementos da nossa vida como igreja. Porque se a verdade é relacional, quais são os dados dessa relação? É o outro. Qual é o fato dessa relação? O fato é o outro. Se o outro é o fato, o que importa para o outro importa para mim. O que é do outro é para mim. Chega um irmão aqui hoje angustiadíssimo porque ele acha que a Terceira Guerra Mundial vai começar. E você acha que não. Qual é o fato? Nenhum. Vocês estão falando sobre o futuro, não tem fato nenhum. Mas tem. O fato é a angústia. O fato é a angústia. A angústia é real, a angústia é presente. A guerra não é presente, mas a angústia é presente. E aí? E aí que me importa a angústia dele? Importa ele. Então, ao mesmo tempo que nós temos realidades objetivas da verdade da Bíblia, os textos bíblicos, a lei, o que é ensinado, as doutrinas, a morte de Jesus, uma verdade objetiva, aconteceu. A ressurreição de Jesus, uma verdade objetiva, aconteceu. No nosso envolvimento com a verdade, que é uma pessoa, uma relação de dois sujeitos. Então, na nossa relação uns com os outros,
um tanto de subjetividade. E um erro, às vezes, do protestantismo é que a gente diminui esse aspecto no outro. A gente pega a doutrina e fala, a doutrina é na sua cara, você não é uma pessoa, você é um receptáculo de doutrina. Tem que encher você de doutrina. Mas a pessoa é uma pessoa com história, com realidade, com vivência. E importa para mim essa pessoa como fato, importa ela como dado. Ela é importante para mim. O que é dela é importante para mim. Como eu tenho acesso a essa pessoa? Ouvindo. Ouvindo. Então o ambiente da confiança é um ambiente de verdade. Uma verdade relacional que valoriza a pessoa da verdade, que é Jesus, mas valoriza também o outro na minha relação. O que é seu importa para mim. O que te aflige importa para mim. O que te alegra importa para mim. Por isso que a gente ouve uns aos outros falando a palavra de Deus, mas ouve uns aos outros também falando sobre o lamento, falando sobre as lutas, celebrando as alegrias, louvando a Deus. Por isso que os nossos encontros devem ser marcados por isso também. Por uma genuína alegria e uma genuína tristeza por tudo que alegra e entristece o meu irmão. E tudo isso sendo colocado em relação a Jesus Cristo. É uma verdade relacional, por quê? Quando eu estou conversando com o Murilo está falando assim, está difícil lá no trabalho, está pesado. Nossa, tem um pessoal lá que não sei, está complicado e tal, e tal, e tal. Eu estou ouvindo o Murilo porque isso importa para mim, mas isso importa tanto para Deus que Deus também está nessa conversa. Jesus também está nessa conversa. E o que eu não posso fazer nessa conversa é ignorar Jesus. Então como essa conversa vai ser abençoada? Ouvindo, mas concentrando-se na presença de Jesus entre nós. Tudo bem? Beleza? Bom, isso nos diferencia do mundo. Porque... Não, nos diferencia do mundo. Há muitas verdades relacionais no mundo também. Mas porque a gente entende que a verdade relacional é essa verdade de Jesus entre nós. E aí, olha só como Paulo vai construindo a argumentação dele. E ele fala ali no versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles vivem na vaidade dos seus pensamentos. Vamos seguir que você vai entender o que é isso. Eles estão, olha só quantas palavras Paulo usa para dizer que eles estão ignorantes. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Bom, se a verdade é relacional e Deus é verdade, se você está separado da vida de Deus, você está ignorante da verdade, certo? Devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda sensibilidade. Eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, não está em relação com Deus. Aí, eu perdi a linha aqui. Separado da vida de Deus, ignorantes, por causa da ignorância que estão, coração endurecido e insensíveis. Apesar de obscurecido o entendimento, pode falar de aspectos mais cognitivos da vida, todos os outros são relacionais. Separado da vida de Deus, insensibilidade, certo? São questões de relação. Então, gente, importa muito a maneira de viver com Deus no entendimento da Escritura. Não adianta você só ter cognição, conhecimento factual dos textos bíblicos e não ter envolvimento real com Deus. Senão você está vivendo como os demais gentios. E que envolvimento real com Deus é esse? Ele vai dizer, a diferença está na prática. Porque esse tipo de ignorância leva a uma vida com todo tipo de depravação. Agora, o conhecimento da verdade em amor leva, ou aquilo que aprendemos de Cristo, leva a um revestir-se do novo homem. É uma nova prática. E uma prática marcada pelo quê? Marcada também pela sensibilidade, que foi perdida. Quando a gente cresce em sensibilidade, a gente cresce também em conhecimento de Deus. A gente precisa crescer em sensibilidade. É claro, nós temos níveis diferentes de lidar uns com os outros. Eu tenho um amigo pastor que ele falou assim, olha, eu estava naquela igreja lá e aí comecei a ver que estava esse tipo de problema acontecendo e eu não sou a melhor pessoa para lidar com isso. Eu já sei que eu não sei, eu sei que essa é uma limitação minha, então eu já comecei a procurar alguém para lidar. Porque nós temos nossas limitações, nós temos nossas dificuldades e a gente vai caminhando em unidade, inclusive por isso.
Mas a gente precisa ter uma caminhada de sensibilização, uma caminhada em que a vida de Deus importa para mim e a vida de Deus no outro importa para mim também. Porque eu estou seguindo a verdade em amor, não estou seguindo a verdade separada do amor. Estou seguindo a verdade em amor. Como a verdade se estabelece na minha relação com o outro é importante. Então a gente cria um ambiente de confiança, a gente cria um ambiente de verdade, ou de veracidade. Para isso, eu preciso ter um espaço seguro em que eu possa ouvir o outro. Porque o outro importa para mim. Então, Paulo vai dizer, de tudo aquilo lá que você deve se despir, né? A antiga maneira de viver, despir do velho homem que se corrompe com os desejos enganosos, serem renovados no modo de pensar, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade, uma santidade que vem da verdade. Aí ele diz, portanto, por causa disso tudo, portanto, como é que você concluiria esse portanto? Então abandone todo modo de viver pecaminoso, deixe para trás todo esse tipo de sensualidade, todo esse tipo de desejos pecaminosos e revista-se do novo homem. Portanto, talvez a gente ia dizer assim, portanto, vigie para não pecar. Ou a gente ia completar, portanto, sei lá, leia mais a Bíblia, faça oração se quiser crescer. Ele diz, portanto, cada um de vocês abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. A gente fica quebrando a cabeça em como abandonar o pecado, fica estabelecendo uma cultura de medo para afastar as pessoas do pecado. Aí o que a gente ensina as pessoas? Esconde seu pecado. Enquanto Paulo fala, você quer combater o pecado mesmo? Fala a verdade um para o outro. Porque vocês são membros de um mesmo corpo. E o interesse em saber a verdade do outro não é julgar o outro, não é condenar o outro. O interesse é encaminhar o outro na direção de Jesus. Então a gente tem que ter uma cultura de veracidade. E uma cultura de veracidade pede um estímulo à autenticidade. Para que a gente caminhe com toda a liberdade diante de Deus. E com toda a autonomia que o Senhor tem para nós. Entendeu? Então, igrejas salutares promovem uma cultura de veracidade, em que as pessoas podem ser genuínas, autênticas. Para ficarem como estão? Não. Mas seguindo a verdade em amor, abandone a forma de viver do velho homem e se revistam do novo homem, seguindo a verdade em amor. Só que muitas vezes a gente vai na direção oposta. Não só nesse aspecto que eu falei, que é um aspecto importante, no do medo, a gente coloca medo para as pessoas, né? E aí a gente fala, não, minha igreja é assim, a gente lá não tem, né? Aqui se faz, aqui se paga. Mas também, quando a gente começa a descredibilizar as falas das pessoas que são verdades inconvenientes. Eu falei no começo da mensagem que às vezes a gente se apega a algumas mentiras convenientes porque a nossa fé é fraca. E aí a gente quer manter aquela fé, ou a gente quer manter aquele argumento, ou a gente quer manter aquela ideia porque ela nos fortalece. Mas algumas das nossas expressões de fé não estão meramente nas nossas ideias sobre a realidade. Algumas estão sobre a estrutura da igreja, por exemplo. Estão sobre a liderança. Talvez algumas pessoas sejam muito dispostas rapidamente em rever o seu pensamento teológico sobre a doutrina da salvação, quando ela, de um pensamento um pouco mais do livre-arbítrio, começa a ter um entendimento um pouco mais da predestinação, ou o caminho inverso. Mas ela está muito ávida a negar qualquer tipo de denúncia contra a sua liderança eclesiástica. E aí quando levanta-se alguém dizendo, o pastor cometeu isso, o pastor me feriu dessa forma, ou fez isso, ou fez esse abuso, rapidamente levanta-se um véu
para obscurecer tudo que é verdade. E aí, pessoas são caladas para manter-se uma certa estrutura. E isso acontece. E isso é absolutamente contrário à vocação desses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que foram chamados para pregar a verdade, para que pessoas estejam alicerçadas e não sejam levadas por nenhum vento de doutrina proclamado por homens que induzem ao erro. Então, ou esses pastores, mestres chamados, eles têm um compromisso com a verdade e com a pregação sincera do evangelho e com uma vida de relação que é em amor, ou eles estarão no grupo dos homens que induzem ao erro, ou um ou outro. E aí eu estou falando de pastores porque eu sou um pastor, mas isso vem de qualquer um que está na posição de orientação da igreja. Não pode se valer dessa sua posição para levantar um véu de silêncio cobrindo a estrutura ou o cargo. Não pode. Não é assim que acontece. Não é assim que deve acontecer. Igrejas salutares estimulam um ambiente de veracidade, e esse ambiente é um ambiente que inclusive acolhe denúncias. Não é isso que Paulo fala lá a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5? Ele começa dizendo, olha, não toma denúncia contra o presbítero que se não vier confirmado, né? Então a ideia é, confirma. Mas para confirmar tem que ouvir primeiro, certo? Então tem que ouvir. E em seguida ele diz o quê? Repreenda publicamente os que pecarem. Entendeu? Repreenda publicamente os que pecarem. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver pregar a verdade espiritual revelada nas Escrituras e ter uma cultura de veracidade na igreja. Por isso que eu digo e repito, o teste da ortodoxia da igreja é a vida da igreja, não é o contrário. Uma igreja fiel não é uma igreja que só prega o que é correto, ela vive o que é correto. E a maneira como ela vive é o teste do que ela prega. Tem gente que faz o contrário, o teste da vida da igreja é a ortodoxia. Se ela prega correto, não importa se ela está destruindo pessoas, se ela está botando estruturas completamente erradas, não importa. Se está pregando a doutrina correta, beleza, não. O teste da vida o teste da ortodoxia da igreja é a vida da igreja. A maneira como a igreja vive prova que ela é fiel. Prova que ela é ortodoxa. Tem tudo a ver a maneira como a gente vive e a forma como a gente prega. Tem tudo a ver a autonomia que eu vou adquirindo conforme eu vou caminhando mais no conhecimento do Evangelho. E a consciência humilde que o líder deve ter de que as pessoas não devem depender dele, devem depender de Jesus. E por isso é uma caminhada tipo pai. Nesse aspecto só, tá, gente? Pastor não é pai de ninguém, não. Mas tipo pai, em que sentido? O pai não quer que o filho fique dependente a vida inteira dele. Bebezinho para sempre. Não, tem uma hora que, né, vai viver. Só que é muito conveniente, às vezes, pastores infantilizando igrejas, né? Porque aí tem essa relação de... A gente falou sobre isso lá no dia do BT Papo aqui, né? A gente falou sobre isso. Está lá no nosso site, lá, você pode assistir. No nosso YouTube. É conveniente, às vezes, infantilizar a igreja para continuar dependente sempre do pastor. O caminho aqui é de autonomia. A gente está firme para não ser levado por nenhum vento de doutrina, para se garantir diante das pregações. E assim, toda a relação é uma relação de confiança, em que a gente está crescendo no conhecimento da palavra. E eu confio em você que vai me orientar e no pequeno grupo vai pregar para mim aquilo que eu preguei no domingo. E você confia em mim para ouvir no domingo e falar. Eu vou buscar na palavra de Deus para crescer mais nesse assunto. Uma relação de confiança. E aí, meus queridos, a gente floresce. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Florescimento. Florescimento em vida. A vida de Cristo em nós. Amém? Vamos orar, queridos, encerrando o nosso culto. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado pela igreja. Obrigado pela graça. Obrigado, Deus, pelos nossos irmãos. Obrigado, Pai,
Como diz aquele cântico que nós cantamos, que nós somos gratos por tudo que nós temos, por essa família, por muitos irmãos. Obrigado, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos ensine a viver em tudo a verdade em amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, queridos.